Fala, gente! Então, começando aqui mais um vídeo, como eu falei, a gente tirou o dia de hoje para poder estar indo nos dois escritórios que faltavam a gente gravar o depoimento da consultoria. E agora a gente está indo para o Hora Advogados, da Aira e do Igor. Tá? Lá a gente tem um core business um pouco diferente, até porque, como eles são marido e mulher, tem essa sociedade não apenas empresarial, que são sócios, mas também uma sociedade pessoal, já que são casados. Lá a gente tem um escritório que já tinha também um alcance dentro do digital considerável, tá? Mas eles não atuavam com o produto trabalhista, lá eles atuavam apenas com corte de água e luz e já estavam em todo o território nacional. E aí a gente conseguiu otimizar a operação deles na água e luz e também conseguiu trazer a implementação do trabalhista, que era uma vontade que eles tinham de começar a trabalhar nessa área também, tá? Da mesma forma que aconteceu com o Santiago Barbosa, da mesma forma que aconteceu com o Rodrigo, lá eles bateram recorde de fechamento de contratos e de protocolos, tá? Lá tinha uma peculiaridade muito interessante, porque como eles tinham ações de urgência, já que era corte de água e luz, por vezes o período médio das iniciais que eles tinham eram de 15 dias para ser feito um protocolo, 15 dias úteis, tá? O que traz um grande problema, já que o faturamento deles estava condicionado também ao resultado do processo, ao êxito. Porque apesar de ser um produto consumerista, na modalidade de construção do negócio deles, também era pago no êxito. Tendo vista isso, a gente conseguiu ajustar alguns procedimentos internos da produção, como também aperfeiçoar, melhorar ali o comercial deles. Inclusive com alguns toques que a gente deu, contratos que não estavam sendo fechados no trabalhista começaram a ser fechados. Eu vou até pedir para ela relatar um pouco isso quando a gente estiver pegando depoimento, tá? Mas é uma história muito bacana, já tem uma robustez, já tem um alcance nacional, tem um faturamento médio legal, já traz um conforto bacana para a família deles. E algo que eu questionei para eles, qual foi uma das maiores diferenças, pelo menos ela me relatou isso no nosso último encontro, e eu vou ver se ela vai manter esse posicionamento agora, foi a organização da gestão financeira da empresa, conseguir separar o dinheiro do que é do escritório, do que é dos sócios e fazer toda essa divisão conforme o método que eu já sempre apliquei lá dentro do escritório, e aí a gente conseguiu replicar lá para a situação deles, o que trouxe uma tranquilidade um pouco maior, tanto para eles crescerem um patrimônio pessoal, como para eles crescerem um patrimônio empresarial, já que quando a gente fala de marido e mulher, esse é um desafio bem latente para os dois, porque acaba se misturando, né, um pouco as coisas se você não tiver uma taxação de como deve ser de fato. Então é isso, vamos chegar lá, vamos escutar um pouco melhor deles, o depoimento deles, o depoimento real, né, e ver o que é que a gente consegue extrair de hoje, tá bom? Tamo junto, bora pra cima. Fala, gente, como eu falei, a gente chegou hoje aqui no Hora Advogados com a Aira, com o Igor. Gente, obrigado por me receber. Né, a Aira e o Igor foram o último escritório que se formaram na consultoria. Né, a gente já teve a conversa com o Rodrigo, lá do R Santiago. Hoje ainda, como vocês puderam ver, a gente foi lá no João Luiz e na Marina, que é no Santiago Barbosa, conversamos com o João Luiz. Infelizmente o Marina não pôde estar presente, mas agora a gente chegou aqui também no Hora Advogados. Já falei um pouco como é que funciona a operação deles, né, que mexia muito com água e luz em todo o território nacional, agora também expandiram para o setor trabalhista, e a gente esteve ali um tempo acompanhando durante as 8 semanas da consultoria, né, o dia a dia, os setores, fazendo uma organização interna de gestão, gestão financeira, gestão de produção, gestão comercial, e auxiliando no que já vinha dando certo, mas apenas a apertar alguns parafusos que estavam precisando para poder conseguir avançar e progredir cada vez mais. E aí, o momento de hoje é mais para eles falarem do que eu. Então, passo aqui a palavra para o Igor, para a Aira, se dividam entre vocês, né? Como eu falei, a peculiaridade é que além de só são marido e mulher, então aqui, dizem que marido e mulher a gente não mexe a colher, né? Mas aqui eu tive que meter um pouquinho a colher aqui, mas no final das contas deu super certo, são dois profissionais extremamente competentes, já falei isso para eles, dentro das áreas de atuação. A Aira hoje atua principalmente à frente do comercial,
o Igor principalmente à frente da parte técnica do escritório, né? E juntos somam aí uma força poderosa, tanto é que tem construído o resultado que já tem construído aí no dia a dia, tá? Então, gente, fiquem à vontade para trazer pontos positivos, pontos negativos sobre a consultoria, o que vocês acharam, qual foi os pontos de inflexão, o que foi a maior mudança. Vocês falem à vontade, depois eu vou fazer algumas perguntas pontuais para vocês, tá? Bom, eu acredito que um dos pontos fortes assim, da consultoria foi relacionado à visão empresarial mesmo, de você ver a empresa, ver o escritório como um negócio, como uma empresa. E apesar da gente ter muito esse perfil mais técnico, mas faltava na gente esse perfil mais empresarial, né? De ver o escritório como uma empresa, dividir muito bem a questão comercial, financeira, de produção e tudo mais. E através da consultoria a gente conseguiu realmente trazer essa visão para o escritório e ter uma perspectiva, né, de crescimento, né? Depois que a gente fez a consultoria, o escritório, graças a Deus, já vinha numa crescente, mas cresceu ainda mais, a gente acelerou os resultados do escritório, e isso para mim foi um ponto muito importante. Foi realmente, se eu pudesse colocar em uma palavra, assim, um trecho, seria trazer a visão empresarial que a gente não tinha para dentro do negócio, porque na faculdade, né, durante a nossa vida, nós não somos formados para ter uma empresa. A gente é formado para talvez ter um escritório com uma visão muito de advogado. E através da consultoria a gente conseguiu trazer isso, né? Conseguiu trazer uma perspectiva ainda mais de escala para dentro do escritório, que é uma coisa que a gente busca, para entender ali quais eram os principais gaps que a gente tinha e como é que a gente poderia melhorar, especialmente, como eu disse, dividindo os setores do escritório e trazendo ali às vezes um ajuste ou outro que era responsável por um crescimento ainda maior do escritório, né? Então eu acredito que esse foi um grande divisor de águas, a questão da visão empresarial para dentro do escritório, não só como advogados, mas como empresários da advocacia. Uhum. Nessa seara também a gente conseguiu perceber que faltava um pouco de gestão e organização na nossa operação. Então quando a gente conversou com Israel e aprendeu a fazer a divisão do que era nosso, do caixa, e do que era do escritório, a gente conseguiu ter um pouco mais de paz para poder organizar a operação e conseguir crescer de forma saudável. A gente misturava os valores, não tinha muito essa separação, né? Então era tudo muito junto. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu separar o financeiro do escritório, o financeiro do nossa pessoa física, né, nosso prolabore, a gente conseguiu ter um pouco mais de paz. E além disso, a gente viu também que a gestão no escritório da nossa divisão de funções era essencial. A era com um papel mais protagonista no comercial, na gestão das pessoas que fazem o negócio acontecer, né? A gente conseguir prospectar mais, conseguir aumentar os resultados. E eu ficar responsável pela parte técnica, tudo que envolve o direito em si, para poder coordenar melhor a equipe, dividir melhor as funções e a gente conseguir crescer realmente de uma forma saudável e organizada. Bacana. E até complementando sobre isso, uma coisa que eu percebi é que assumir o papel protagonista no comercial foi algo assim fundamental para o nosso crescimento. A gente deixava a coisa um pouco solta, então quando o Israel apresentou, né, dentro da consultoria como era a divisão que funcionava dentro do escritório dele e a gente conseguiu trazer para dentro da nossa realidade, também foi algo fundamental. Uma coisa também que a gente meio que vivia ali no automático era de como gerir a equipe, de como organizar a equipe dentro de uma perspectiva de formação de cultura também do escritório. Isso também foi algo muito bom para dentro da consultoria. Então, como eu disse, resume a visão empresarial do negócio. Isso foi fundamental. Bacana. E quando vocês chegaram a 9 semanas, né? Que a gente terminou semana passada, não foi? Não, retrasada. Retrasada. Né? Então, há 10 semanas, 11 semanas atrás, vocês estavam fechando a média de quantos contratos por mês no escritório? 60, por aí. E aí, após a consultoria, em agosto, vocês fecharam quantos? 95. E a meta era 100, né? Quase. Para o João também foi 99, né? Aqui foi 95. O pessoal tudo chegou com 100, mas é um processo, né? A gente conseguiu fazer alguns ajustes finos ali já na metade de agosto, né? Principalmente na operação do trabalhista, porque, gente, como eu falei para vocês, eles já eram muito fortes na parte de consumidor de corte de água e luz. E agora eles estão entrando também dentro da área trabalhista. E a área tá atendendo só. Tu fechou quantos contratos sozinha trabalhista no mês passado? 20 contratos sozinha, se dividindo entre outras funções dentro do escritório. Né? E aí, com o passar do tempo, acredito que o plano é de fato ir se estruturando para poder crescer exponencialmente nas duas áreas, né? E entrar em escala. E sem sombra de dúvidas, eles têm esse potencial.
Aí no último encontro eu tinha perguntado para vocês mais ou menos um feedback sobre a consultoria, né? E a Aira tinha falado sobre um abismo que existia, né? No antes da consultoria e no pós-consultoria. Que abismo foi esse, propriamente dito, e o que tu acredita que isso mudou para dentro da operação de vocês? Pronto, como eu falei anteriormente, a questão da visão empresarial, ela foi justamente esse abismo, né? De a gente entender cada coisa, entender cada setor, entender como fazer para ganhar escala. Eu acho que esse abismo, ele representa exatamente isso. A gente já vinha, né, trazendo coisas que a gente aprendeu no dia a dia, na vida, né, enfim, durante esse trajeto, mas depois que a gente fez a consultoria, a gente conseguiu ter essa visão mesmo de, cara, onde é que a gente está errando, por que a gente está errando, o que a gente consegue melhorar, o que a gente deixou de fazer para que a gente não esteja maior ainda do que a gente já é, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que esse abismo representa exatamente isso, a forma de gerir o escritório, a forma de como você precisa ver o escritório para você conseguir fazer ele crescer. E como dividir a gestão do escritório para otimizar os resultados, né? Como ficar ali perto da equipe, como fazer a equipe ter mais resultado, como a equipe entender de uma forma geral o que é que a gente busca, o que é que onde a gente quer chegar. Então eu acho que esse abismo representa exatamente isso, essa visão que você conseguiu passar pra gente conseguir crescer e inclusive melhorar os números, né? Como a gente colocou, a gente vinha fechando ali uma média de 60 contratos e a gente não passava. E aí depois da consultoria a gente conseguiu exatamente fazer esses ajustes para quase bater no 100, entendeu? Então eu tenho certeza que a gente vai trazer cada vez mais o que a gente aprendeu, né, dentro do que a gente teve ao longo dessas semanas para conseguir trazer resultados ainda maiores, porque às vezes a gente vai plantando ali, né? Uhum. Tem ajustes que a gente só vê depois de um tempo. Então a gente já conseguiu melhorar muito e sei que a gente vai conseguir melhorar ainda mais depois de tudo que a gente aprendeu. Bacana. E na tua opinião, eu lembro que vocês estavam passando ali 15 dias úteis para entregar o inicial, tinha a questão dos prazos, que tu principalmente, por ser a parte mais técnica do escritório, tinha muito medo de delegar, queria corrigir todas as peças e tudo mais. O que foi que mudou na tua cabeça no pós-consultoria em relação a essas atividades? Cara, a gente conversou, fez os alinhamentos e consegui ver com a equipe e a gente conseguiu reduzir, junto com a AIR e tal, e com as meninas também, o prazo de protocolo das iniciais. A gente reduziu para 7 dias, né? No máximo 10 dias. E a meta é realmente o que fechou no mês anterior ser protocolado no mês seguinte, não passar nada, ficar tudo ok. E quanto aos prazos, eu consegui treinar melhor as meninas que ficam responsáveis por essa parte, para a gente afinar os procedimentos e para que eu revise cada vez menos e que elas consigam produzir de uma forma melhor, com mais qualidade e em menos tempo. Teve desenho de playbook, né, que não tinha antes, ensinando a fazer ali cada peça e tudo mais. A gente teve alguns treinamentos durante esse período, fez um playbook de matérias específicas que elas pediram, que estavam sentindo falta, que sentiam necessidade, a gente foi afinando e elas conseguiram melhorar bastante. E hoje tu se sente mais seguro de estar indo delegando, sim, e saindo mais daquela pressão do operacional, né? Exatamente, a diferença já. Bacana demais, bacana demais. E se vocês pudessem elencar um ponto negativo da consultoria, qual seria? Se tiver, né? Eita. Eu não tenho não, pelo menos pra mim foi só ponto positivo, assim, da gente conseguir ir alinhando ali o que precisava, de conseguir otimizar o que a gente já tinha, de entender como é que funcionava a operação como um todo. Então, assim, eu particularmente não tenho nenhum ponto... Eu também não. Eu sempre muito solícito, muito presente, tirava todas as nossas dúvidas, sempre estava disponível. E então, eu não tenho um ponto negativo, não. Eu também não. Show, depois eu faço o Pix pra vocês. Gente, basicamente isso, não tem muito o que a gente alongar. Eu acho que compartilharam de fato um pouco do que a gente tenta abordar dentro da consultoria. Fico feliz, eu acredito demais que em pouco tempo vocês vão estar maior do que a gente lá no Baia Amaral e Sombra, né, fechando aí 300, 400, 500 contratos, e aí eu vou ter que contratar a consultoria deles para poder aprender o que é que estão fazendo. E fico feliz, de fato, de ter contribuído um pouco para isso, né? Quando eu estava vindo para cá, eu até comentei no vídeo, né, que a peculiaridade de vocês é que não é só sócios, é marido e mulher. Então, isso também interfere no lado de vocês, não tem como.
não interferir, né? E a gente teve algumas conversas sobre isso, de, poxa, dividir o que é trabalho, o que é casa, financeiro também, modificar tudo isso. E essa é uma das propostas da consultoria também, é você tá mexendo um pouquinho também na vida pessoal, porque o CNPJ ele depende do CPF, né, como a gente sempre fala, e eles não têm como se separar. Infelizmente ou felizmente não tem como. E quando a gente fala de marido e mulher é ainda mais delicado, né? E aí a gente notou aí de fato esse avanço, essa diferença. A gente, no meio da consultoria, o João Luiz teve um menino, você teve a cirurgia da Aira, e mesmo assim a gente conseguiu ali trazer esses resultados, e não tenho dúvida que conseguindo implementar e obviamente aperfeiçoar cada vez mais, principalmente na construção de cultura, né, que é algo que move o negócio, como a gente conversou, vocês vão avançar cada vez mais, viu? Então, obrigado pela confiança, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui também, para poder pegar esse feedback, e contem comigo, viu? Não é porque a consultoria acabou que a gente vai se entregar, não. Perfeito. E só para finalizar, assim, se eu pudesse falar algo para alguém que pensa em contratar a consultoria ou está na dúvida se vai contratar ou não a consultoria, eu acredito que a consultoria ela é muito voltada para você que já está caminhando ali dentro da advocacia e quer acelerar os seus resultados. Então, se esse é o objetivo, com toda certeza, a consultoria vai ajudar grandemente nisso, não tenho nem dúvida. Inclusive, a Aira e o Igor foram indicação do Rodrigo, que foi o primeiro aluno, né? Já me acompanhava no Instagram, já tinha ali um pouco de noção do que a gente estava fazendo, né? E tinha um receio, né? De fazer a contratação, conversaram com o Rodrigo, perguntaram, e aí ele deu o feedback, e aí, de fato, o receio se esvaiu durante a consultoria. A partir de que momento da consultoria ali? Foi do primeiro, do segundo encontro, da metade? Não, foi a partir do primeiro encontro. Eu sempre falo que eu sou a pessoa mais cética, né, pra investir nesse tipo de coisa. O Igor não, ele já é mais fácil, né? Já eu não. E aí, quando foi no primeiro encontro, eu disse, Igor, era isso que tava faltando pra gente. Porque a gente tava num momento do negócio que não adiantava a gente, eu vou comprar curso, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu precisava de uma pessoa que realmente entrasse no negócio e mostrasse, vocês estão errando nisso, vocês precisam melhorar isso. E claro, não depende só do Israel, né? Precisa também partir muito do escritório, o escritório precisa estar aberto. Não adianta nada você chegar lá na consultoria e achar que você está fazendo tudo correto e não está aberto para receber o que ele tem para passar. E eu acho que a gente também teve muito isso, a gente ficou muito aberto de, beleza, estamos acertando nisso, mas a gente também está errando nisso. Então, bora ser humilde, bora ver o que a gente precisa melhorar dentro disso. Então, acredito que é isso, sabe? E essa questão da execução, que foi falada agora, ela é essencial. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Aira estava tendo dificuldade no fechamento ali do trabalhista. E aí, no meio da consultoria da aula, eu fui e falei assim, não, tem essa cópia aqui que a gente utiliza, que ela é matadora, assim, assado e tal. Ela, pô, vou mandar aqui agora. Mandou, quando terminou a consultoria, no mesmo dia ela fechou o contrato que estava pendente lá por conta dessa cópia. Então, não foi só a cópia. Foi a predisposição de receber aquele ensinamento, aquele insight e já implementar propriamente dito, né? E semana após semana eles fizeram isso, né? E de fato não é só aquilo que a gente passa. Se não tiver implementação, não tem como, é impossível, né? Então, assim, o mérito do resultado é totalmente de vocês. Eu pego para mim só o mérito do conhecimento que eu passei mesmo, mas o resultado, se vocês não tivessem aplicado, não teria tido nenhum resultado e não teria daqui para frente, né? Então, meu único pedido é continuem aplicando, né? Não se acomodem, é um negócio que eu tenho em mim, eu sou extremamente grato a Deus pelo que eu já construí lá no escritório, mas eu sou inconformado. Estou fechando 350, eu quero fechar 600, eu quero fechar, e eu quero crescer, e eu quero expandir para novas áreas, expandir para novas searas, e tenho sempre esse sentimento em vocês, né, que o empreendedor ele precisa. Eu vi uma frase ontem, inclusive, que quando você não está crescendo, você não está parado, você está regredindo. Então, que vocês sempre pensem em crescer. Vim conhecer hoje a sede deles, já estavam falando, não, mas já vai durar muito tempo aqui, tem que ir para outro canto. E é isso mesmo, nos últimos 3 anos eu mudei 4 vezes, né? Vocês também já tiveram algumas mudanças e, sem sombra de dúvidas, se a gente vier gravar um vídeo novamente daqui a um tempo para mostrar os resultados, eu tenho certeza que não vai ser mais aqui, porque vocês estão, de fato, em crescente. Então, mais uma vez, obrigado pela confiança, parabéns pelos resultados, continuem e contem comigo. Gente,
É isso, né? O terceiro escritório, a gente vai abrir novas vagas em outubro, né? A gente está tirando um tempinho sabático, querendo ou não, como tem que equilibrar a consultoria com outras rotinas, a gente se cansa bastante durante um período de tempo, mas a gente está recuperando as energias e fiquem ligados que logo mais a gente está abrindo aí as novas vagas. Tamo junto demais, bora pra cima. Gente, foi isso, encerramos aí mais uma colheita de depoimentos, mais um daily vlog, né? Mas ali foi um turno só do nosso dia, agora vamos tocar o restante da operação. Fico feliz aí de ouvir esses feedbacks que a gente recebeu, tanto do João Luiz, que foi no vídeo passado, como esse aqui, o da Aira, né, e do Igor, junto com o Hora Advogados, e saber a diferença que a gente tem feito no mercado, construindo escritórios que têm se tornado cada vez mais empresas estruturadas e com processos, tá? Bora pra cima, fica ligado aí que a gente vem com mais vídeo, vem com mais conteúdo, vem com alguns conteúdos técnicos também aqui pro Instagram, ou pro YouTube, na verdade, né? E aí a gente vai pra cima com tudo, tá bom? Tamo junto, bora pra cima!